Eu genuinamente acho que vocês me zoariam muito se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu já comecei esse vlog de leitura e não continuei ele. Eu acho que eu tô bem pra começar ele, enfim, e começar a falar com vocês sobre. O livro em questão desse vlog de leitura é O Som do Passado. E assim, eu comecei esse livro, se eu não me engano, em outubro. Só que eu comecei ele por e-book que o Matheus me mandou. Li, tipo, 10% em e-book, depois chegou o meu livro físico. E aí eu fui voltar nela agora no finalzinho de dezembro, tipo, nas últimas semanas de dezembro. Eu percebi que, assim, não ia ficar um vlog muito legal se eu começasse a falar pra vocês da página 130 adiante. Então eu decidi o quê? Recomeçar o livro. Porque, assim, uma das minhas partes favoritas sobre fazer vlog de leitura é contar pra vocês exatamente o início, os personagens, o que tá acontecendo. Então, bora! Esse livro aqui se passa no Brasil, né? É um livro nacional e ele se passa no interior de São Paulo. O nosso protagonista, que é o Guilherme, ele mora numa cidade muito pequena e aí a gente sabe muito de Ribeirão Preto, que, aliás, eu amo Ribeirão Preto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que a história se passava majoritariamente em Ribeirão. Bom, gente, aí a gente começa com antes, né? Quando o Guilherme tem apenas seus 21 aninhos. A gente já percebe o tom da história porque é uma história sendo contada de um jeito muito legal, muito bonito, eu diria. Vira e mexe tem umas frases que me pegam muito surpresa e eu fico tipo, caralho, pensando sobre, sabe? O Guilherme sonha em ser um grande cantor e a gente sabe que esse sonho dele se concretizou. Porque o primeiro capítulo, se eu não me engano, o prefácio ali, eu falei prefácio, é prólogo, falando sobre um cantor que desapareceu. Acontece nesse sábado, 11, leilão das posses de Guilherme Gonzalez, 10 anos após a polêmica aposentadoria precoce. Ídolo musical de Ribeirão Preto nunca mais voltou aos palcos. A gente sabe que o Luiz Parnello vai começar a escrever um livro que chama O Som do Passado, contando a história, o antes da história do Guilherme, pra gente entender o que aconteceu pra ele ter tido essa aposentadoria, né? Por ter sumido da face da terra, ninguém nunca mais viu ele. Acho que a última vez que ouviram falar dele foi numa clínica de reabilitação. E daí a gente descobre que a mãe do Guilherme morreu quando ele nasceu, e ele e o pai carregam esse luto daquele jeito clássico de não falar sobre, de não tocar sobre. E aí é algo super mencionado ali, essa tristeza meio que os dois emanam sobre. A gente tem conhecimento ali do melhor amigo dele, que é o André, e da amizade complicada, entre várias aspas, dele, porque o Guilherme vive com muita raiva do André, eles são muito opostos, enquanto o Guilherme é uma pessoa muito tranquila, aquela que quer ficar em casa o dia inteiro, o André quer ir pra festa. E aí o André arrasta o Guilherme pra uma festa em Ribeirão, na qual ele vai transar com uma garota e deixa o Guilherme sozinho. Aí o Guilherme já fica puto, né? E aí, enquanto ele tá saindo, ele vê uma garota, assim, ela é muito autêntica, ele fala pelas roupas que ela tá usando, pela combinação de roupas que ela tá usando. E aí eles começam a conversar e ele percebe que ela tá tribêbada. E aí ele se oferece a levar ela pra casa dela, de táxi. Só que aí, gente, assim, né? Nessa hora eu já fiquei, mano, como que essa garota não fugiu, né? Porque ela tava muito bêbada. Mas eu fiquei, ai, pelo amor de Deus, mulher, não faça isso. Apesar de saber que o nosso personagem não faria nada, sabe? Eu só fico muito desesperada nessas coisas. Daí, enfim, ela foi. E aí, a hora que ela chega na casa dela, que é uma fraternidade, assim, ela vomita nele inteiro. Daí ele vai pra casa. E aí, no dia seguinte, se eu não me engano, não sei agora, tipo, o pulo temporal que a gente teve. O André vai buscar ele pra levar ele pra um bicozinho de show que ele vai ter. Daí a gente já percebe que o André sempre faz isso com ele, de largar ele, as traças ali. Ele sempre fica puto com o André, mas o André é meio que a carona dele pra esses lugares e o André age como um agente dele também, sabe? E enfim, eu acho isso interessante por si só. A gente também sabe que o pai do Guilherme trabalha com construções e que o Guilherme ajuda nisso. E aí o André até fala pra ele, cara, você não pode viver disso pro resto da sua vida, tipo, não é o que você quer, você tem que ir pra Ribeirão Preto, você tem que fazer a sua carreira acontecer. E aí eu queria comentar uma coisa, porque eu tô numa parte do livro que até me fez parar pra vir aqui falar pra vocês, que eu gostei muito quando li pela primeira vez. O livro começa com: os dias que realmente mudam nossas vidas nunca se anunciam, chegam de repente, sem aviso, sem prenúncio, sem barulho. Apenas acontecem, transformam tudo e colocam o restante da vida em movimento, como a última gota necessária para transbordar o copo do destino. Guilherme teve 3 desses. E aí o primeiro foi esse daí do dia que a menina vomitou nele, é a parte na qual eu estou lendo, em que ele e o André estão indo pro bar tomar uma. Eles veem, se eu não me engano, tipo, é ali perto, uma batida de carro que um cantor acaba morrendo. É o bar onde o cara ia cantar. O André acho que percebe, tipo, na hora e fala, Guilherme, você tem que pegar essa, tipo, você tem o mesmo nome que o cara, tipo, sobe. Não era pra ele estar lá aquele dia, não era pra ele ser o cantor, mas por conta daquele acidente, acaba que os astros se alinham pra ele, sabe? Tipo, a carreira dele dá um pontapé depois daquilo. Daí eu tô no meio desse capítulo ainda, que é o 13, então eu não vou falar nada pra vocês ainda, estou indo ler. Mas, gente, é isso, eu não sei quando eu vou terminar esse livro. Eu tô com uma mini ressaca literária, mas eu acho que ele vai me tirar da minha mini ressaca literária. Amém, senhor. Oi, gente, faz sei lá quantos dias que eu não apareço, mas eu, enfim, vim dar uma atualização de O Som do Passado, porque desde que eu cheguei de viagem, eu já estou na página 77 dele. E aí, algumas coisas aconteceram que eu acho pertinente de comentar com vocês, pelo menos, pra vocês entenderem em que momento da história a gente tá, o que tá acontecendo. Uma das coisas que eu acho que eu
falei no primeiro take, essa releitura tá me dando clareza sobre algumas coisas. Então, por exemplo, eu não lembrava, eu acho, aonde eu estava lendo, que quem na verdade tá escrevendo O Som do Passado é aquele jornalista que tá tentando descobrir a história do cantor, do Guilherme. E daí, agora tá sendo muito óbvio pra mim pela escrita, e eu não sei como eu deixei a minha cabeça se esquecer disso, sabe? Então, agora parece que eu noto cada mínimo detalhe, e eu fico o tempo inteiro me lembrando que o nosso narrador, ele não é o Guilherme. E aí, isso é um pouco confuso pra mim, porque a gente tá sabendo tanto dos sentimentos dele, às vezes eu esqueço que a gente não é ele, né? Ali no ponto de vista. Daí, outra coisa que rolou. A gente teve os dois, o casal, né, que é a Clara e o Guilherme, que eles ainda não são um casal onde eu tô. E nem onde eu li, eles já eram um casal, mas enfim. A gente tem eles se reencontrando naquele bar, no qual o Guilherme foi, coincidentemente, fazer um show que não era dele, certo? Que eu expliquei também. E daí, ele escolheu a música dela, que, tipo, todo mundo que tava no bar tinha que escolher uma música pro cara cantar, e aí ele acabou escolhendo como primeira justamente a dela. E aí ela usou isso como desculpa pra ir falar com ele e pedir desculpa pelo vômito lá, por aquela história. Depois daquilo, eles conversaram um pouco, eles meio que tinham marcado de sair, só que aí ela nunca apareceu no próximo show dele. E aí o André, amigo dele, tenta, tipo, falar pra ele só viver assim. E daí acontece uma coisa muito interessante, que eu acho que eu não tinha comentado também antes. Na verdade, eu comentei que o pai do Guilherme, o Laércio, ele trabalha com construção. Ele é chamado, assim, pra ajudar ali na construção, na reconstrução, na verdade, de uma mansão, assim, conhecida da cidade. E aí, essa parte me pegou muito, porque eu falei, não sei porque tá sendo tão mencionado, ou não sei, tipo, qual vai ser o protagonismo dessa casa e dessa história no geral. Porque, basicamente, é uma casa que atualmente não vale nada, porque morreu uma família, um cara, eu não lembro o que ele era. Ele teve um bloqueio criativo e uma depressão, não sei o que ele matou a família e se matou. E daí, o pai do Guilherme, ele meio que vai reconstruir a casa pra eles tentarem, não pra eles dois, mas pro cara que contratou ele tentar vender a casa por um preço melhor, assim. E daí a gente tem meio que um capítulo inteiro contando essa história, que é uma história bizarra, que é uma história que todo mundo ali em Ribeirão conhece, pá. O Guilherme ajudando o pai dele nessa construção. Entre ele ajudando na construção e o próximo, é um dia, tipo, meio louco, assim, que eu falei, gente, eu fiquei perturbada lendo. Porque ele decide, como ele sabe a casa da Clara, ele decide, que é uma república, né? Ele decide ir até lá pra falar com ela. E aí ele, tipo, toca a campainha, fica abismado que ele mesmo fez isso, que ele foi lá, não sei o que. E aí ele pula no mato, espera ela, tipo assim, voltar pra casa e vai embora. Daí eu falei, gente, precisava de tudo isso, será? E aí o livro tá construindo essa coisa meio os dois se encontrarem por acaso, então, sabe? E aí o que eu me lembro é que a gente vai ter um capítulo no qual a gente vai entender o motivo do porquê a Clara não apareceu. E eu lembro que tinha alguma coisa a ver, tipo, com o irmão dela. Quando eu lembrar, eu venho falar pra vocês. Mas gente, estou então na página 77. E eu imagino que depois que eu chegar na 130, que é onde eu li pela primeira vez, que eu vou parar de falar desse jeito aqui. E aí vocês saberão apenas as minhas reações. Mas é isso, queridos. Até a próxima atualização. Oi, vlog, como vocês estão? Já faz um bom tempo que eu não venho atualizar vocês e eu estou em 40% do livro. E assim, eu quero tocar em alguns pontos específicos de coisas que eu estou amando, de coisas que eu acho pertinente, mas eu não vou falar tanto da história, eu vou focar em partes mesmo e não falar, tipo, gente, tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque aí eu acho que, tipo, já vou falar demais, sabe? Depois dos 40%. Eu voltei de viagem ontem, então eu ainda não li desde que eu cheguei, mas os últimos dias da minha viagem foram focando 100%. Eu consegui me aprofundar desse livro muito, assim, tipo, eu fiquei muito, muito, muito imersa. Quero até abrir aqui pra mostrar pra vocês, porque eu parei numa parte na qual eu sabia que ia ser, tipo, importante. Daí eu falei, não, eu não quero ler. É uma entrevista. Nessa parte aqui que é interlúdio. 43%, página 155. Eu tô gostando muito da forma como o Matheus tá fazendo a história da Clara e do Guilherme acontecer, porque a gente consegue ver desde o início como vai ser uma história meio trágica. E eu também tô amando muito que o nosso narrador, ele tá mostrando mais da opinião dele e do que ele acha sobre as coisas, assim. Eu acho que esse narrador, ele é muito interessante. Eu acho que a forma como ele retrata, assim, a história do Guilherme é bizarra, de boa. Me deixa super, super presa, sabe? Essa daqui, ó, eu vou ler pra vocês só
Um pequeno parágrafo. Depois disso, o Guilherme sempre se perguntou se poderia ter feito algo de diferente. Talvez se ele nunca tivesse ido àquele show, talvez se ele nunca tivesse ido ao bar. Às vezes em sua mente ele voltava ainda mais no tempo, traçando cada passo seu que poderia resultar naquela noite. Muitos e muitos anos no passado. Talvez se ele nunca tivesse ido à casa dela, ou talvez se ele nunca tivesse ido para aquela festa boba. Será que esse era o problema? Ter conhecido ela? Guilherme sabia que não, mas ainda assim se perguntava sobre o poder das suas escolhas. Afinal, quem não vive com arrependimentos? E quem não encontra conforto quando culpa um outro alguém além de si mesmo? Essa é a história de Guilherme Gonzalez. Uma tragédia. Uma que começa como todas as outras, com o sonho e seus fantasmas. Uma que termina como algumas, com recomeços. E um outro ponto que eu achei interessantíssimo é que eu já entendi o protagonismo da casa que ele e o pai dele reformam. E uma das minhas coisas favoritas também tem sido os capítulos que a gente tem sobre a relação do Guilherme com o Laércio, que é o pai dele, porque eu acho tudo, tipo, muito interessante. A forma como duas pessoas se amam, querem se entender e não conseguem conversar. Isso sempre me fascina, assim. Então, a gente teve capítulos bem emocionantes, eu diria, sobre os dois, sabe? E aí, uma coisa que me pega muito também é que eu sei que lá no início a gente sabe que o Guilherme não fala mais com o André, né? E daí eu também fico muito curiosa pra, tipo, descobrir finalmente o que aconteceu pra eles não conversarem mais e como que foi decaindo a saúde mental do Guilherme pra chegar ao ponto que ele chegou. E enfim, gente, é isso. Eu acho, sinceramente, que eu devo terminar esse livro na semana que vem. Nossa, eu peguei pra ler um dia e, tipo, eu li que nem uma louca. E aí eu tô nos últimos capítulos, que é do antes, né? E aí depois eu já vou pro depois. Eu tô bem ansiosa. Agora eu vou dar uma lidinha antes de dormir e eu vejo vocês na próxima atualização. Oi, gente. Então, como dito, eu não vou mais falar muito do que tá acontecendo na história em si, porque já estamos num momento onde é muito spoiler, né? Mas eu estou... Qual a chance? Qual a chance, gente, de eu começar a gravar e chegar a 500 pessoas na casa? Tá, gente, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Eu tô na página 190. Eu li só o primeiro capítulo do depois, que já passou acho que mais de 10 anos. Passou muito tempo, desde daquela noite e tal, fatídica, que a carreira do Guilherme começa, né? E aí, gente, começa com, tipo, os dois pés na porta, esse depois. Daí eu fiquei muito chocada com todas as informações. Tipo, eu ficava... A minha cabeça deu um nó, assim. E foi um capítulo, eu li no Kindle, né? Foi um capítulo de 17 minutos, que eu sinto que passou em 5, porque eu fiquei tão vidrada e aconteceu uma coisa tão grande também no livro, que eu fiquei só, tipo, sabe, lendo assim, sem parar. E aí eu queria dizer que eu acho que, assim, na minha opinião, foram o quê? Uns 45% de antes e agora eu imagino que o resto vai ser depois. Mentira, eu acho que... Será que a gente não vai ter alguma coisa que é um passado de novo? Tentando dar uma olhada aqui, mas acho que não. Talvez dentro dos capítulos do presente a gente tenha algum vislumbre do passado. Eu já achei, tipo, esse capítulo bizarramente interessante. Tipo, já tá muito, 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 muito legal a história, mas depois dele ficou ainda melhor, sabe? Eu acho que foi necessário. Mas aí eu também queria dizer que eu fiquei com muito medo, porque eu achei que um personagem tinha morrido, e eu já estava de luto, assim, até a gente descobrir exatamente o que tinha acontecido. Eu tava passando, assim, a história na minha cabeça, eu falei, não tô acreditando que ele fez isso, cara, não tô acreditando, não tô acreditando, não tô acreditando. Agora tá tudo bem. E aí eu vou continuar, porque... Eu tô em 79. Terminando. Nossa. Nossa, isso é bem triste. Oi, vlog. Hoje é terça e aí ontem eu fui dormir, a hora que eu gravei lá pra vocês, em 89%. Galera, porque eu fiquei com muito sono enquanto eu lia, já era tipo quase 11 horas da noite. Aí eu dormi. A gente vai terminar agora e eu estou com muito medo, confesso. Tenho que confessar que estou com muito medo. Oi, amigos. Ai, que vontade de esganar esse vlog. Porque assim, ele já estava editado, já estava pronto. Eu finalizei o livro já tem um bom tempo. Comecei a gravar esse vídeo há muito tempo. E eu perdi o vlog praticamente inteiro editado. Graças a Deus, a edição que estava nele até então, no momento que eu perdi, era basicamente só de corte. Então, tipo, eu já tava com o vlog inteiro pronto, de mais de 20 minutos cortado. E aí eu perdi, e aí eu tive que reiniciar
reiniciar, só que quando eu perdi, porque meu computador deu pau, eu também perdi um freela que eu tava editando, que já tava também finalizado. E aí eu tive que correr atrás pra tentar terminar aquele freela antes, né? Porque a pessoa estava também me pagando pra isso e eu tinha um prazo. Por isso que eu atrasei com vídeos em fevereiro. Eu fiquei me sentindo muito mal, porque em janeiro eu postei 3 vídeos. E aí esse daqui, ele já, tipo, já tinha finalizado o livro, só faltava editar. Já na primeira semana de fevereiro, tipo, já tava tudo finalizado. Acho que na última semana de janeiro eu já tinha terminado a gravação. Então assim, né? E daí, o último take eu acabei perdendo no meio disso. Eu vi que eu não tô com ele em nenhum lugar. Ele não tá nem no meu Google Fotos, que é onde eu faço backup. Não sei, enfim. Eu acho que é porque eu não gravei, tipo, direto do iPhone. Mas eu tô aqui então pra gente falar um pouquinho sobre meus pensamentos do final de O Som do Passado. Apesar de ter terminado o livro há um tempinho atrás, eu ainda tenho coisas pra falar. O meu primeiro ponto é que eu amei muito a escrita desse livro. Eu acho que eu falei isso umas 500 vezes nesse vlog, mas a forma como a história é narrada é muito genial pra mim. É um estilo de escrita que eu gosto muito, que eu me conecto muito e que me faz ter um apreço, tipo, muito maior pela história, sabe? Não sei explicar, eu acho que a escrita foi uma das coisas que mais me ganhou. Sobre a história, ela casou também muito com o momento que eu tô passando, porque na reta final do livro, que é onde a gente meio que entende qual que era o significado por trás de tudo, e digo isso porque parece que o livro quer te ensinar algo. Eu acho que uma das coisas na vida é que a gente tá sempre reaprendendo as coisas. Então eu acho que qualquer tipo de lição, ela consegue ser pertinente em qualquer momento da sua vida. Às vezes você aprendeu isso com 15 anos, mas você desaprendeu e você precisa reaprender de novo com 22 anos. E eu acho que foi muito meu caso. E aí, enquanto eu lia, eu só ficava tipo, ai, como que ele sabe? Sabe? Que eu tô passando por uma mudança, que minha cabeça está desse jeito e que eu estava precisando ler isso. Eu tava precisando ver isso também com outros olhos, sabe? Eu acho que é muito mais fácil pra gente conseguir enxergar as coisas quando o exemplo às vezes não é nosso, quando a gente consegue enxergar por fora. Então, foi muito especial pra mim nesse quesito, assim. Gostei muito. E aí, algo que eu também já comentei nesse vlog é que eu amei muito, muito, muito mais a parte do livro do depois. Eu acho que foi bizarro de interessante e foi muito legal a gente ver qual foi o futuro ali, né? Qual foi a realidade depois final dos personagens que a gente conheceu quando eles estão ali com seus 20 e poucos anos. E também o quão diferente é o mindset de cada um, sabe? Tipo, a vida mesmo, quais eram os sonhos deles e o que se tornou. Eu acho que isso também é um grande de um balde, assim, de água fria que a gente às vezes toma. Eu até gostaria que o livro tivesse sido mais do depois do que do antes. Mas é óbvio que o antes, ele é muito necessário pra gente entender por que terminaram as coisas daquele jeito. E aí, um sentimento que eu tive enquanto eu finalizava o livro é que a história é muito maior que apenas o Guilherme. E eu acho que isso se mostra ao fato de que, no final, a gente teve ponto de vista de outros personagens também. A gente teve ali foco em outros personagens e não apenas no Guilherme. Tanto é que, na minha concepção, o livro, a partir do depois, se torna mais sobre essas outras pessoas e sobre como o Guilherme impactou a vida delas do que do Guilherme em si. A gente descobre as coisas do Guilherme mais pro final. Então, eu gostei muito disso. Por mim, a gente teria tido também o livro inteiro sobre eles e mostra que o Som do Passado não é só sobre esse cantor. É sobre as pessoas na qual ele impactou e na qual ele fez parte e que trouxe também certas coisas negativas pra vida dessas pessoas. Como que o sucesso dele também impactou essas pessoas, sabe? O Som do Passado tá disponível na Amazon como livro físico, mas também como e-book. E se eu não me engano, o e-book dele tá baratinho, gente. Então tá valendo muito a pena. Apoiem um autor nacional, conheçam essa história que eu adorei conhecer. E até onde eu sei pelos spoilers que o Matheus tem postado nas redes sociais dele, a gente também vai ter um audiobook dessa história. E aí, isso me lembrou muito que na época que eu tava criando, tipo, no meu início, assim, ainda, sabe, de começar a criar conteúdo, eu lembro muito certo o Matheus fazendo várias ações também com amigos criadores de conteúdo por outro livro dele, que era 24 horas, alguma coisa, 24 horas do amor, 24 horas pro amor, enfim. E aí eu lembro disso, do pessoal falar que, tipo, tinha um audiobook narrado por ele também. E, gente, eu amo quando autores narram audiobooks, tá? Porque você que escreveu essa história tem um jeito de contá-la que é seu. E quando a gente lê com a nossa voz da cabeça ou pela voz de outra pessoa, eu acho que muda muita coisa, tá? Eu acho que a gente tendo a interpretação de quem primeiro escreveu aquela história, primeiro vivenciou aquela história, é muito diferente. Então, eu amo quando autores fazem isso, tipo, eu acho que torna a história muito mais pessoal também. E daí, ele já tá aí, pelo jeito, gravando o de O Som do Passado. Então, caso vocês também queiram esperar pra isso, porque eu sei que o meu público também gosta muito de um audiobookzinho, esperem, que eu acho que vai valer muito a pena. Quero agradecer primeiro ao Matheus também por toda a paciência que ele teve. Minha gravação desse vlog aqui, que demorou 500 anos, que eu tive 500 empecilhos também no meio. Ele é um querido e eu espero que vocês sigam ele também nas redes sociais, pra ficar de olho nas coisas que ele vai lançar. Queria agradecer vocês também, gente, por esperarem, porque eu tô falando desse vlog faz uns 3 vlogs. Então, obrigada, vocês são muito queridos, obrigada por respeitarem meu tempo. Eu me mudei de casa e a gente vai ter vlog sobre mudança, fiquem em paz. E é isso, gente. Um beijo pra vocês, conheçam o Som do Passado. Muito obrigada por assistir. Tchau.